Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito simples, bem rapidamente, que é sobre a relação entre os leigos e os sacerdotes. Se você gostou desse assunto, não se esqueça de deixar o seu gostei para divulgar o nosso canal. Então vamos lá. Hoje nós encontramos, infelizmente, um grande combate contra a figura do sacerdote. Então, os sacerdotes são atacados por diversos lados. Primeiro, eu diria o lado espiritual. O demônio não quer sacerdotes santos. Então, o demônio nos tenta, o demônio nos coloca em situações de risco e muitas vezes, infelizmente, nós encontramos pecados, nós encontramos até escândalos de alguns sacerdotes que caem em tentação ou que não dão um bom testemunho cristão. Porém, essa realidade de não dar testemunho cristão ou de escandalizar, isso não é uma realidade exclusiva dos sacerdotes. Nós vemos isso também nos leigos, nós vemos isso numa sociedade que abandonou a fé e que vive uma fé de aparência. Então nós, com esta crise de fé, muitas vezes não damos testemunho da verdadeira fé cristã, daquilo que deveria ser a nossa fé católica. Porém, é muito importante que a gente não caia nessa onda de depreciação da Santa Igreja, depreciação da fé católica. Então o mundo nos ataca e coloca em evidência aquilo que são erros, que são pecados, que na verdade não são os ensinamentos da Igreja, mas são pecados pessoais, sejam de sacerdotes, sejam de leigos. Então, qual deve ser a nossa postura diante dos sacerdotes? Bom, em primeiro lugar, uma postura de respeito. O sacerdote, seja ele quem for, se me é simpático ou não me é simpático, se eu gosto dele ou se eu não gosto dele, ele é um ungido do Senhor e devo a ele respeito. Respeito pela unção sacerdotal que ele recebeu. Se ele não honra esta unção sacerdotal, isso ele vai se ver com Deus, mas eu não posso pecar pelo desrespeito ao sacerdote. A segunda postura que o fiel leigo deve ter é uma postura de oração pelos seus pastores. Assim como nós devemos rezar pelos nossos pais, nós devemos também rezar pelos padres e pelos bispos e pelo Santo Padre, o Papa, obviamente. É o que ele mais pede, inclusive. Então, a nossa postura deve ser de intercessão, de oração. Não significa que nós vamos, digamos, tapar o sol com a peneira e não ver aquilo que está errado, né? É claro que para isso existe a correção fraterna, seguindo os passos de Jesus no Evangelho. Vai você em particular com o teu irmão. Se o teu irmão não te escuta, chama uma ou duas testemunhas. Se não escuta, leva às autoridades. Então, esses passos do Evangelho que Nosso Senhor nos fala. Mas aqui eu não queria falar dos contra-testemunhos, sejam dos leigos, sejam dos padres. Eu queria aqui falar sobre os bons leigos e os bons padres. Claro que esta palavra bom, ela não é bem aplicada, porque Nosso Senhor falou que só Deus é bom. A bondade, ela vem de Deus. Nós participamos da bondade de Deus, mas nós não somos bons, nós somos pecadores, nós somos fracos. Porém, existem muitos leigos e existem muitos sacerdotes que possuem boa intenção e que até caminham para a santidade, que procuram fazer as coisas certas. Porém, eles não encontram apoio. Então, o que eu queria exortar para você, meu irmão, minha irmã? Apoie os bons sacerdotes. De que forma? Apoie encorajando-os, estando do lado deles, estando, digamos, dispostos a ajudá-los nos seus projetos. Às vezes o sacerdote tem uma boa ideia, às vezes ele quer levar o seu povo para um bom caminho, mas ele encontra apenas pedradas no caminho. Então são pessoas que atacam, e poucos que defendem a verdade, poucos que defendem como quando o padre quer ensinar as lições corretas do catecismo, por exemplo, a moral católica correta, porque nós vivemos num mundo relativista, onde tudo se dá um jeitinho para pecar, para não amar a Deus, para fugir dos mandamentos.
né, aquela velha frase, ah, Deus é misericórdia, Deus é bom, Deus perdoa, como se fosse assim uma licença para pecar, não é verdade? Então, quando o sacerdote quer ensinar a verdade, muitas vezes ele encontra muita dificuldade nas paróquias, muita dificuldade no meio do povo que resiste à verdade. Então é preciso que os fiéis leigos estejam mostrando para o padre, padre, continue, esse é o caminho, não desanime. Sabe, com palavras mesmo, né? Precisa demonstrar isso. E diante dos leigos, né, dos grupos, das associações, também defender o sacerdote. Às vezes se reúne para falar mal, se reúne para criticar, o padre é muito duro, o padre é muito chato, o padre não deixa isso, o padre não deixa aquilo. No entanto, isso é correto. E às vezes você que é leigo, que concorda com o jeito do padre, se sente meio acuado e fica calado enquanto as outras pessoas falam mal. Não seja covarde, não faça isso. Defenda o seu pároco, defenda o seu padre. Defenda quando alguém vier querer relativizar a fé ou a moral, não aceitando as normas da igreja que o padre fielmente tenta transmitir. Mostre para o sacerdote que você está do lado dele, mostre que tem pessoas que o sustentam, né? Mostre que você e que outras pessoas, e não são poucas, né, que muitas pessoas são felizes com aquele apostolado. E diante das críticas infundadas, né, existem críticas que são relacionadas aos pecados graves ou aos escândalos. Porém, existem críticas relacionadas às coisas boas, né? Então, o padre, o que é criticado por tentar levar a verdade do Evangelho. Então, a sua missão é também defendê-lo, defender o seu sacerdote. E assim você pode ajudar a Santa Igreja. Nesses momentos difíceis, vamos nos unir em oração e nos unir em amor a Deus. Espero que eu tenha ajudado. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.